Oi, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roteiro Teamcast, o nosso podcast da Escola Sabatina dos Adolescentes aqui da Igreja da FAP. Eu sou o Bruno e o tema de hoje é sobre escolha. E está nos relatando aí um dos momentos mais decisivos da história, quando Jesus estava no jardim do Getsemane e ali ele escolheu se entregar até o fim por amor a nós. E por esse papo aqui da nossa lição dessa semana, estou aqui com dois convidados muito especiais. Se apresente aí para nós, começando aqui pelo Igor. Fala, Igor, de onde você veio, quantos anos você tem, o que você faz aqui hoje no Colégio da FAP? Bom, como foi bem dito, meu nome é Igor, eu tenho 16 anos, eu faço o segundo ano do ensino médio aqui e ano que vem estou indo pro terceiro para me formar. Olha aí, já chegando aí, próximo do terceirão. E como é que tá o coração? Ansioso? Muito ansioso, preocupado, mas ansioso. Faz parte da fase das fases da vida, né? E Nicole já apresentando a Nicole aqui, né? De onde você veio, o que você faz aqui no Colégio da FAP? Bom, meu nome é Nicole, né? Eu tenho 13 anos, eu sou do 8º ano do Fundamental e eu vim do interior de São Paulo, de Araçatuba. Os nossos alunos aqui do Ensino Fundamental também sendo representados aqui no nosso podcast. E antes de a gente entrar no assunto da lição, eu queria fazer uma pergunta aí pro Igor. Como que tá sendo a sua semana? Qual que foi a coisa mais legal que aconteceu aí durante essa semana? Eu acho que foi hoje, eu consegui o mérito acadêmico, tanto que eu me esforcei para esse bimestre, foi reconhecido. Consegui pegar um mérito ouro, com uma média boa. Foi bem legal, muito gratificante você receber um prêmio sobre aquilo que você se esforça, né? Muito bom, meus parabéns. E para você, Nicole, o que mais você gosta aqui do nosso internato? Eu gosto bastante do momento que eu passo com os meus amigos no Sete Copas, às vezes na quadra e também na escola. Realmente, ver o internato é uma experiência para a vida, né? E é muito gostoso, é muito gratificante. Para você que está nos acompanhando aí de casa, nós somos uma instituição, vale lembrar, uma instituição aqui de ensino. Então, se você que tem um sonho, não só apenas de estudar aqui, mas de viver em um campus essencial, essa é a sua oportunidade para se desenvolver de forma espiritual, física e também acadêmica aqui dentro da nossa instituição. Nossas matrículas estão abertas e eu tenho esse convite para você. Para a gente começar agora, vamos fazer uma oração, para a gente pedir a presença de Deus aqui. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui. Vamos agora entrar no assunto da lição e pedimos que o Senhor possa nos usar e falar através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição dessa semana ela falou sobre escolhas. E todos os dias nós temos que tomar escolhas, decisões da nossa vida, né? E a história que a lição traz dessa vez, e seguindo nessa sequência que nós começamos a estudar ao longo desse trimestre, é trazendo aquele momento que Jesus estava ali no jardim do Getsemane. Pensa, um momento decisivo, um momento que Jesus ele sentiu o peso do pecado da humanidade, né? De todos os pecados da humanidade, um momento de muita dor e de muito sofrimento. Jesus até, o versículo para memorizar da semana, que está lá em Marcos 14, 35 ao 36, diz assim: ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que esperava fosse afastada dele e clamou: Abba, Pai, tudo que é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, no momento de dor e de sofrimento, teve a oportunidade de escolher, de talvez não viver, passar por tudo aquilo, mas por amor a cada um de nós, ele escolheu passar por aquele momento. E eu tenho começar uma pergunta aqui para Nicole. Nicole, o que mais te chamou a atenção nesse momento? Bem, o que mais me chamou a atenção é que Deus, ele morreu pelos nossos pecados. Que ele podia muito bem ter feito a escolha de não morrer por nós, mas ele quis morrer por nós de tanto que ele nos amou. E por amar a nós, ele entregou a sua vida. A lição, ela traz aqui eu até dei uma grifada aqui pra gente ler, que naquele momento Jesus ele teve o poder de decisão também, né? Mas ele escolheu o quê? Confiar no Pai. Diz aqui: diante do sofrimento de Cristo, no jardim do Getsemane, por exemplo, percebemos o horror do pecado e suas consequências. Jesus teve que escolher entre fazer a própria vontade e obedecer à vontade do Pai. Certamente, você já deve ter enfrentado a tentação de fazer as coisas à própria maneira
ou já se sentiu ansioso por ter que confiar nos planos de Deus e em sua vontade? Igor, segundo isso que a gente leu, o que essa história te ensina sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece difícil? Bom, é muito difícil você confiar em algo que você não vê, que você não sente, que você não tem percepção do que é certo e o que é errado. Só que com Deus, vendo o que Ele nos ensinou, o que Ele deixa para nós como a Bíblia, como uma lição da escola sabatina, fica mais fácil de ter um rumo de confiança. Porque, por exemplo, Jesus confiou aqui no Jardim do Getsêmani, todo com a situação, mas para nós, aqui no nosso dia a dia, fica muito mais fácil a gente ter acesso a esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, Jesus tinha que confiar no Deus maior, mesmo ele sendo filho de Deus, claro, né? Querendo ou não, isso ajuda, mas ele tinha que não só confiar, mas como passar essa confiança para todos. Todos eles tinham que confiar como Jesus confiava. Então, assim, confiar em Deus, mesmo não vendo Ele, é um papel muito difícil, mas é muito importante na nossa caminhada. Com certeza, a gente olha para Jesus, imaginando que ele é um ser perfeito, né? A gente fica pensando, Jesus, as escolhas dele foram fáceis, foi fácil ele tomar aquela decisão e ele confiar no Pai, porque Deus o enviou e tal. Mas mesmo assim, ele sentiu dor e sofrimento, e ele sentiu dúvida, e ele ele decidiu confiar, né, ainda mais do cansaço da dor que ele estava sentindo ali. O Getsemane foi um cenário de uma batalha invisível. Jesus sabia o que estava por vir: traição, humilhação e cruz. Pensa, você sabendo que tinha que viver e ia passar por todo esse momento. Pensa como estava o coração e a mente de Jesus. Mas mesmo assim, o que Jesus fez? Ele ajoelhou e orou. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Nicole, o que essa oração mostra sobre o que Jesus estava sentindo naquele momento? Bom, ao meu ver, Jesus ele estava triste com todos os pecados que haviam acontecido antes dessa oração e ele sabia que a hora dele tinha chegado. Então, ele se afastou de todos e orou pedindo para Deus curar os nossos pecados. E ele pediu para que Jesus pudesse forças, né, para que ele pudesse continuar aquele momento. Igor, você acha que é possível entender um pouco do que Jesus sentiu quando a gente também passa por momentos de dor e dúvida? Um pouco é uma palavra muito forte, né? A gente chegar perto do que Jesus passou, que querendo ou não, além de ser traído, que já é uma coisa que é difícil, ainda a gente vive num mundo onde é possível sofrer a traição, que não é muito legal. Pô, ainda Jesus sofreu apanhando, sofreu sendo crucificado, sofreu com palavras ditas, porque isso também afeta. E a gente tendo, claro, num mundo muito pecaminoso, muito difícil de se viver, ainda é difícil falar assim que, não, eu posso dizer que eu sofri um pouquinho do que Deus sofreu. É difícil, mas nas devidas proporções, acho que sim. E às vezes a gente sente dor, né? Quem nunca aqui teve uma crise de ansiedade, por exemplo? Eu já tive. Quando eu fico lendo a história, imaginando o sofrimento de Jesus, essa angústia que ele sentiu, hoje, muitas das vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai fazer uma mudança, vocês mesmos, ter que sair de casa, tomar essa decisão de morar em outro lugar diferente, ter uma adaptação, estudar em um local que vocês nunca conheceram na vida. Claro que gerou medo, gerou dúvida. Mas vocês o quê? Confiaram, vieram e estão hoje vendo essa experiência aqui. E com certeza foi a melhor decisão, tá? Só pra deixar claro aí, que a melhor decisão foi ter vindo pra cá. Com certeza, é sempre bom, né? Estar aqui e fazer a vontade de Deus. E a lição ela traz aqui: enquanto Jesus orava, um anjo foi enviado para fortalecê-lo e não tirou dele o sofrimento, mas deu forças para ele suportar. Às vezes, Deus faz o mesmo com a gente. Não muda o problema, mas muda o nosso coração. Eu lembro uma vez que eu estava comportando e eu estava com muita ansiedade, sabe? E eu bati o joelho no chão, resumindo, né, porque a história é longa. E eu botei o joelho no chão e pedi para que Deus pudesse me trazer paz, para que Ele pudesse me ouvir naquele momento de sofrimento. E Jesus, Ele me ouviu, sabe? Eu senti paz no meu coração e foi muito bom. E quando a lição fala aqui que Jesus, o anjo não tirou o sofrimento de Jesus, mas deu forças para que ele continuasse ali,
Hoje, muitas das vezes somos nós, quando a gente está passando por algum problema, alguma luta. A gente olha e fala, meu Deus, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Mas Deus, ele nos ama tanto que ele olha assim e fala, filho, eu tô aqui. Toma aqui, eu vou te dar força e você vai continuar. Igor, o que isso te ensina sobre a forma como Deus cuida da gente nos momentos difíceis? Igual você bem disse, às vezes Deus não vai resolver nosso problema porque a gente tá pedindo. Ah, Senhor, acalma a tempestade. Não, às vezes ele vai dar um barco mais forte para que possa balançar e você possa aprender com aquilo. Então, Sensacional. assim, a gente é muita prepotência da nossa parte pedir para que Deus resolva nossos problemas. Porque em nenhum momento a gente pede um gênio da lâmpada. Jesus não é isso. Jesus é muito mais que isso e as decisões dele são muito melhores que a nossa. Então, quando a gente se manter humilde o suficiente para entender as escolhas deles e que apenas esperar para que o melhor possa acontecer, tudo fica mais fácil. Nossa, muito, muito bom. E, Nicole, você já teve um momento em que você sentiu Deus te fortalecendo quando tudo parecia pesado? Bom, já tiveram vários, né? Mas eu acho que um dos mais que eu mais senti a presença de Deus assim foi na viagem do coral que teve, porque eu fui ver, né? A gente foi na minha antiga igreja e eu tava muito abalada, porque foi um dos lugares que eu passei praticamente metade da minha vida. Cresceu ali, né? Muitas memórias. Cresci lá, estudava naquela escola desde o segundo ano. E aí eu fiquei muito abalada e eu pedi pra Deus cuidar de todo mundo e cuidar da nossa viagem também. Porque na anterior tinha acontecido uns acidentes, né? O acidente do ônibus feminino. Então foi um momento que eu senti Deus me fortalecendo. Para que você pudesse ali usar os seus dons, né? É de cantar e abençoar a vida daquelas pessoas. É muito bonito quando a gente sente a presença de Deus, né? Às vezes a gente olha assim para nossa angústia, para nossa dor, para o nosso sofrimento e a gente fica, ai, tô aqui, tá doendo, tá sofrendo, mas a gente, se nós pudéssemos enxergar com os nossos olhos espirituais, a gente poderia ver como existe, né? Anjos ao nosso redor. A gente tem o nosso anjo da guarda, né? Eu, inclusive, tenho um sonho de conhecer ele quando chegar no céu. E que nos dá força para continuar se a gente enxergasse os nossos olhos espirituais tantos livramentos e tanta força que já tivemos para seguir, para continuar, acho que a gente seria até mais grato, né? E reclamaríamos menos. E entenderíamos o amor de Deus, tanto que ele é grande por cada um de nós. E a lição ela fala aqui, né? Foi num jardim que a humanidade caiu. E foi em outro jardim que Jesus decidiu nos levantar. A escolha dele foi definitiva, sofrer por amor a nós. Enquanto Adão escolheu desobedecer, Jesus escolheu obedecer e restaurar o pecado que havia destruído. Nicole, o que essa escolha de Jesus te ensina sobre o amor verdadeiro? Bom, me ensina que muitas vezes o amor verdadeiro ele cuida da gente. Porque o amor verdadeiro nunca foi feito para machucar a gente. E Deus é uma prova verdadeira do amor. Porque ele mesmo que algumas coisas da nossa vida nos machuquem, ele nos dá forças para levantar e continuar. Com certeza, né? É tudo sobre escolha, né? Adão teve a escolha e Jesus tratando num jardim, Jesus teve a escolha em outro jardim, né? De fazer diferente. E de ali onde tudo começou no jardim, teve a escolha de salvar a humanidade em outro jardim. E é muito bonito quando a gente para comparar isso. E, Igor, como essa história pode inspirar as nossas próprias decisões no dia a dia, na escola, com os amigos ou em casa? Bom, pode inspirar na seguinte situação de ser sensato naquilo que você faz. Pensar antes de fazer, antes de você tomar uma decisão que é difícil. Porque muitas das vezes, quando a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que decidir entre o ruim e o menos pior. Então, assim, a gente tem que pensar com muito cuidado sobre o que a gente vai fazer com aquela circunstância, né? Uma coisa que eu achei legal na lição de quinta, fala sobre quando Jesus foi crucificado.
Jesus, quando foi crucificado, ele fala que, Pai, por que que você me abandonou? Pô, em nenhum momento Deus abandonou o seu filho. Em nenhum momento Deus fez esse ato de abandono. Mas sim, é a proporção que Deus estava longe do seu filho. Ele não abandonou em nenhum momento. Mas entre Jesus e Deus tinha um abismo, que era o pecado. Jesus, ele veio para a terra e ele sentiu o mais puro. O mais puro é uma palavra muito contraditória para o que eu vou falar, mas é o mais puro pecado. Ele sentiu a consequência de tudo isso. Então, assim, quando Deus fala, né? Ah, Senhor, por que me abandonaste? Jesus só estava sentindo o quanto que o pecado estava distanciando ele de Deus. E é que a maioria das vezes acontece com a gente. Às vezes a gente está tão preso a um pecado, tão preso a um pecadinho de estimação, que a gente sempre sabe o que a gente está fazendo. Mas a gente, mesmo assim, faz e continua fazendo, a gente só está distanciando a gente de Deus. Então, que a gente possa saber o que a gente está errando e entender que a gente possa melhorar daquilo que é possível, daquilo que é melhor. E pedir ajuda, né? Tem que ser humilde o suficiente para isso, né? Um pouco. Muito bom que você falou, fazer escolhas sensatas, né? Escolhas sábias. A escolha de Jesus mostrou que o amor verdadeiro é a ação e decisão e dizer sim a Deus mesmo quando o coração treme. Hoje, a gente viu que o Getsemane não foi apenas um momento de dor, mas de vitória. Jesus poderia ter desistido, mas escolheu continuar. E essa escolha abriu o caminho de salvação para todos nós. Então, uma decisão, uma escolha pode mudar totalmente a nossa vida, o que a gente quer, o que a gente decide fazer. E às vezes a gente olha para uma situação e pensa, e se for assim, se for por aqui. Mas quando a gente escolhe Jesus e escolhe ser como ele vê, a lição de semana passada trouxe sobre isso, né? Jesus, ele veio, deixou o exemplo dele para que a gente pudesse seguir. E a gente segue esse exemplo, a gente vive uma vida plena, né? A gente vive conforme ele quer e conforme ele deseja que nós vivamos. E que nós desejamos no nosso coração seja hoje fazer boas escolhas. E escolher com sabedoria e entender que Deus, ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por nós. E foi muito maior do que escolher, foi muito maior do que isso, foi por amor. Porque independente de quem você é, ou o que você faça, ou aonde você esteja hoje, o Pai, ele te olha, ele te estende a mão e ele fala, venha, filho, eu tô aqui, eu te aceito assim como você está. E venha viver comigo, porque eu sou teu e você é meu. E assim a gente vai construindo algo, né? E com essa reflexão, hoje eu quero terminar o nosso podcast, nosso roteiro Teamcast, mas antes de encerrar, quero que vocês podem dar as considerações finais, se despedir do pessoal de casa. Quer começar? Eu só queria acrescentar uma coisa, né, a fala do Bruno, que às vezes viver ao lado de Deus pode ser difícil, porque um monte de gente vai julgar, vai tentar te levar para o caminho errado, mas você sempre tenta permanecer e muitas vezes consegue, se você tem fé em Deus. Como bem dito pela Nicole, Deus nunca disse que você vivendo ao lado dele, você vai se livrar de desafios, de adversidades, mas que, muito pelo contrário, você vai sofrer desafios, você vai ser colocado contra a parede, mas é aí que você tem que mostrar a sua confiança e a escolha certa que você fez. Bom, a lição deixa muito bem claro aqui na lição de sexta, uma frase que está até grifada, que a escolha certa, é a escolha de viver de acordo com o plano de Deus. Ela vai produzir paz e confiança que capacitará a enfrentar qualquer adversidade. Eu quero que deixe isso nesse podcast, que a gente possa fazer a escolha certa e que a partir de agora a gente possa pensar a gente fazer uma decisão que não é tão fácil. Amém. Muito obrigado, viu? Pela participação de vocês, por toparem estar com a gente aqui para gravar esse episódio. Deus continue abençoando a vida de vocês. Bom, e para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. E eu quero terminar com uma frase. Lembre-se que a vida é feita de escolha. E escolher viver com Jesus é a melhor delas. E eu fico por aqui e até o próximo episódio do Roteiro Teamcast.